Paz do Senhor. Hoje eu vou contar algo muito especial para vocês. E o nosso tema de hoje vai ser em Apocalipse 3, versículo 11, que diz assim: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Quer dizer que nós temos uma coroa. É isso mesmo. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre uma coroa que nós temos. Então, eu preparei aqui esta caixa. E esta caixa tem algumas coisinhas aqui dentro. Vamos ver. Vamos ver o que é que tem aqui dentro. O que é que a gente precisa guardar? Nós precisamos guardar uma coroa. Isso mesmo. Você sabia que você tem uma coroa? Todo mundo que aceita Jesus como seu Salvador tem uma coroa. Pois é. Só que essa coroa, ela está no céu. Quando a gente aceita Jesus, Jesus separa para nós uma coroa, que um dia nós vamos receber. Mas no versículo que a gente leu, diz assim: guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Quer dizer que tem alguém, alguma pessoa, alguém que quer tomar a nossa coroa, que está no céu. Pois é. Nós temos uma coroa. E Jesus, ele quer nos dar a nossa coroa. Cada um tem a sua coroa. Mas para nós ganharmos esta coroa, a coroa que está no céu, que Jesus guardou para nós, a gente precisa ter cuidado nela. Mas, tia Cleide, como é que a gente vai ter cuidado de uma coroa que não está conosco ainda, que está no céu? Crianças, isso é um segredo de Jesus. E ele ensina a gente como é que a gente guarda a nossa coroa no céu, para que ninguém tome. Alguém quer tomar a nossa coroa? Quer tomar. A nossa coroa que está no céu, nossa coroa celestial e espiritual. Lá tem algo muito valioso que é essa coroa. E tem alguém chamado inimigo das nossas almas que quer roubar a nossa coroa. Mas quem tem que guardar a coroa somos nós. Nós fazemos aqui, guardamos aqui o que precisa ser guardado. E lá o Senhor garante a nossa coroa. Vamos ver, o que é que a gente precisa guardar aqui na terra para garantir a nossa coroa? Vamos ver aqui dentro tem alguma coisa que nós precisamos guardar. Deixa eu ver aqui. Olha o que é isso. É uma boca, né? Isso, tá balançando. E isso é uma língua. Criança, vocês sabiam que a gente tem que guardar a nossa língua? Pois é. Para a gente guardar a nossa coroa e garantir a nossa coroa no céu, a gente tem que guardar a nossa língua. Será que é guardar a nossa língua dentro da boca? Não. Não é guardar a nossa língua dentro da boca. Vamos colocar aqui. Deixa eu colocar aqui, pronto. Não é guardar a língua na nossa boca, é guardar a nossa língua da mentira, pois a mentira aborrece Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é a verdade, ele é justo e ele não gosta de mentira. Toda vez que a criança mente, ela suja a língua dela. E se a criança mentir, não guardar a sua língua, então ela pode correr o risco de perder sua coroa no céu. Pois é, nós temos que ter cuidado com as coisas que a gente fala. Mentira, palavrão. O Senhor fica triste toda vez que a gente fala palavrão, que a gente grita os nossos pais, que é rebelde. Então, a gente tem que aprender a guardar a nossa língua da mentira, do palavrão, da rebeldia. Amém? Vamos ver o que é que a gente precisa guardar aqui ainda. Nós precisamos guardar o quê? O pé. Guardar o pé. Será que é guardar o pé dentro do sapato? Para a gente guardar a nossa coroa, garantir a nossa coroa lá no céu, a gente precisa guardar o nosso pé, isso mesmo. Mas guardar
Guardar o pé de quê, tia Cleide? Aonde nós devemos guardar o nosso pé? Olha, criança, a gente deve guardar os pés nos lugares, quando a gente for entrar na casa do Senhor. Ou seja, a gente precisa respeitar a casa do Senhor. Tem crianças que vai para a casa do Senhor, fica mastigando chiclete assim, ó. Fica assim, ó, fazendo bolinha de chiclete, enrola no dedo, bota na boca. Tem crianças que entram e fica conversando, se escondendo debaixo dos bancos, andando, correndo dentro da igreja. Tem pessoas até adultas que vai e fica conversando direto. Jesus está falando lá, dando uma palavra, e as pessoas ficam falando. Tem pessoas que até ficam fofocando dentro da igreja. Então, isso não é guardar o pé. Guardar o pé é guardar tudo aquilo que não convém da gente fazer dentro da igreja, né? Também guardar o pé é a gente ter reverência e também ter cuidado para onde é que a gente está indo. Será que aquele lugar que a gente está indo convém para a gente ir? Será que aquela festa onde tem bebida, a gente pode ir para lá, pode dançar, pode fazer alguma coisa e depois a gente vai para a igreja adorar Jesus? Não, Deus não se agrada. Deus, ele quer que a gente vá para a sua casa, mas ele quer que a gente respeite a casa dele, que a gente tenha reverência e que a gente peça perdão pelas nossas faltas, aquilo que a gente cometeu lá fora da igreja que não agradou ao Senhor, né? Então, a gente tem que ter reverência. Então, eu tenho que guardar o meu pé para guardar a minha coroa lá no céu. O que é que a gente tem que guardar aqui mais na terra? Vamos ver o que é que a gente precisa guardar. E olha o que é que a gente precisa guardar. O nosso coração. Ah, tia Cleide, o meu coração já está guardado. Olha, está aqui dentro guardadinho, batendo assim, ó. Ah, criança, não é esse coração que Jesus está falando. Jesus está falando das nossas vontades, das nossas intenções, aquilo que a gente guarda dentro de nós, dentro do nosso coração. A gente precisa guardar o nosso coração das ideias que não agradam a Deus, aquelas ideias erradas que a gente tem, sabe? Aquela vontade de pegar uma moeda escondida, aquela vontade de enganar a mãe, né? A mãe manda fazer um negócio, né? Aquela mentira, aquele mal, né? Aquela criança que gosta de desejar os outros, aquela criança meio violenta, gosta de dar. Então, a gente precisa guardar o nosso coração dessas coisas, da violência, né? Das ideias enganosas, da vontade. Agora há pouco passou o carnaval. Eu tenho certeza que muita criança ficou com vontade de pular o carnaval, de sair de Catirina, né? Mas nós devemos guardar o nosso coração das coisas do mundo, das coisas carnais. Então, quando a palavra do Senhor diz que a gente tem que guardar o nosso coração, é dessas coisas, daquilo que a gente sente vontade de fazer, mas que não agrada ao Senhor, que são coisas do mundo. Nós não podemos guardar coisas do mundo dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração, nós temos que guardar a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é quem vai nos levar ao céu. Então, para a gente guardar a coroa, a gente também tem que guardar o nosso coração. Amém? Vamos colocar aqui. Vamos ver mais o que é que a gente precisa guardar. E nós precisamos guardar o que é isso, criança? Que palavra é esta? Fé. A Bíblia fala que a fé é um escudo. O escudo, ele nos protege. A fé, ela vai nos proteger, né, do mal. Se a gente quiser morar no céu, se a gente quiser ir para o céu, nós precisamos ter fé. Porque sem fé, a gente não vai para o céu. E sem fé também, a gente não agrada a Deus. Então, a gente tem que colocar a nossa fé em Jesus. Temos que colocar a nossa fé em Deus. Porque sem fé, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, é através da fé que a gente alcança a salvação. É através da fé que a gente alcança milagres. É através da fé que a gente vê Deus falar conosco. Mas a nossa fé tem que ser uma fé viva. Uma fé em Jesus. Uma fé verdadeira no Senhor. Então, o Senhor, ele existe. Ele criou os céus. Ele tem uma coroa preparada para nos dar. Mas a gente precisa guardar a nossa
fé. A nossa fé em Deus. Ah, não é na fé do dinheiro, na fé do meu pai, na fé daquele santo, daquela santa, não. A fé é em Deus. Amém? Então, guarde a sua fé. Guarde a sua fé em Jesus. Vamos colocar a fé aqui. Vamos ver mais o que é que a gente precisa guardar. Nós precisamos guardar o quê? A palavra de Deus, a Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia, nós temos que... Ah, tia Cleide, mas não dá para decorar toda a Bíblia, dá não. Não tem como nós decorarmos toda a Bíblia, mas nós podemos decorar os ensinamentos bíblicos, os mandamentos, não é isso? Guardar as partes importantes. Tem um versículo da Bíblia que fala lá em Salmos que diz assim, ó, quão bom, o Salmo 133, quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união. Então, é necessário a gente viver em união. Então, a Bíblia ensina um monte de coisa. A Bíblia ensina o caminho que nós devemos seguir para morar no céu. E está aqui, ó. A Bíblia é o nosso mapa. O mapa mostra qual caminho nós devemos seguir, quais as decisões que nós devemos tomar para chegarmos no céu. Ah, tia Cleide, mas eu guardo a palavra do Senhor, eu guardo meus pés, eu não vou para festa. Tá certo, nós temos que guardar. Mas se a gente guarda, vamos dar um exemplo aqui. A gente guarda a nossa boca. Ah, tia Cleide, eu não falo palavrão nem mentira. É difícil, né? Mas é possível. Ah, eu não falo mentira não, tia Cleide, nem falo palavrão, não. Eu guardo a palavra do Senhor, guardo a palavra do Senhor. Eu também, tia Cleide, não vou para as festas do mundo, e toda vez que eu entro na casa do Senhor, eu fico quietinha, escutando o Senhor e louvando o nome dele. Crianças. Mas, veja bem, tem como a gente receber a metade de uma coroa? Não. Não tem como serrar a coroa aqui e dar a metade da coroa, não. Para nós recebermos a nossa coroa completa, nós temos que guardar o pé, a Bíblia, guardar a nossa língua, guardar a fé e guardar o nosso coração. Pois é, se a gente guardar a nossa língua, guardar essas coisas que a tia Cleide mostrou, a gente vai guardar a nossa coroa que está no céu. Mas se a gente não guardar, outra coisa, viu, criança? A gente tem que guardar isso em todo o tempo da nossa vida. A gente não tem que guardar isso só quando a gente é pequeno. A gente tem que guardar isso quando a gente é adulto, quando a gente é idoso, até o finalzinho da nossa vida, para nós garantirmos a nossa coroa. Porque o inimigo, ele quer roubar a nossa coroa. O inimigo, ele quer que a gente minta. O inimigo quer que a gente seja rebelde. O inimigo quer que a gente vá para as festas do mundo. Porque se a gente for, a gente vai perder a nossa coroa. Se a gente fizer aquilo de errado, de contrário, a Bíblia ensina que nós devemos viver unidos. Mas a gente só vive brigando na escola, só vive dando um murro, é aquela discussão, é aquela confusão, é aquela intriga toda. Então, não estou guardando. Não estou guardando. E eu preciso guardar para receber a nossa coroa. Então, crianças, tenha cuidado. Guarde a sua boca, guarde o seu pé, guarde a palavra, guarde o seu coração, né? Para ganhar a sua coroa. A sua coroa é linda, é maravilhosa e ela está no céu nos esperando, né? Então, guarde para que o inimigo ele não venha roubar a sua coroa que está no céu. Amém? Fique com Deus, guarde essa palavra no seu coração, não esqueça dessas palavras. Vá para a sua igreja, veja o que a tia lá na sua igreja vai ensinar a você e guarde tudo que ela ensinar, pois é o Senhor falando com vocês. Amém? Fique com Deus. Até a próxima história. Eu não sei qual é, mas eu vou preparar uma nova historinha para vocês. Se inscreva, compartilhe, mostre para seus coleguinhas as histórias. São histórias bíblicas que nos ensinam a guardar aquilo que Deus ele tem preparado para nós. Amém? Até a próxima. Tchau!